De volta com o programa Ponto de Vista, o entrevistado de hoje é Elias Emanuel, ele é vereador e, para quem não sabe, o Elias começou sua carreira como locutor de alto-falante na Praça Terreiro Aranha. Como é que foi começar como locutor e hoje se tornar vereador e também um dos grandes comunicadores da nossa região? Rodrigo, muito obrigado, boa noite a você, aos telespectadores. Foi uma trajetória de muitos percalços, de muitas conquistas, de um aprendizado maravilhoso. Veja bem, no meu site da Câmara eu tenho esse histórico e não tenho vergonha de como eu comecei. Na verdade, ainda com 15 anos de idade, isso já faz um pouco de tempo, eu tenho 44 agora, eu aprendi muito daquilo que hoje eu exercito na comunicação por meio de trabalho pastoral dentro da Igreja Católica, animando arraial, cantando bingo, leilão, sendo comentarista de missa, leitor. E aí surgiu a oportunidade de, pela primeira vez, atuar como locutor num serviço de alto-falantes. E foi justamente ali na antiga Praça Terreiro Aranha, ao lado do velho Hotel Amazonas. Isso lá na década de 80, quando a gente anunciava a saída de barcos. Então, ali começava a minha trajetória e eu jamais imaginei que pudesse chegar onde eu cheguei e onde estou, e tanto que a gente tem para desbravar ainda no futuro. De lá, eu fui trabalhar em 1987 na antiga Rádio Nacional de Manaus. Não sei nem se tu lembra disso? Lembro. Então, tu é remanescente mais ou menos dessa época. O meu rosto não diz a idade. Pois bem, então eu ainda tive a oportunidade de trabalhar aqui na Rádio Nacional FM e na Rádio Nacional da Amazônia, Ondas Tropicais. Então eu até queria você me dar uma oportunidade muito boa da gente fazer esse resgate da comunicação na Amazônia. Veja que nos governos militares, a presidência da República começou a observar que na fronteira as populações brasileiras falavam mais o castelhano e o espanhol do que propriamente o português. Então, eles criaram uma chamada cortina eletrônica. E como é que se formatava essa cortina eletrônica? Por meio de rádios em várias cidades, limites desse grande território chamado Amazônia. Então, a gente tinha a Rádio Nacional FM em Manaus, nós tínhamos rádio em São Gabriel da Cachoeira, tínhamos rádio em Tefé, Tabatinga, Cruzeiro do Sul, lá no Amapá. Enfim, essa cortina eletrônica, ela funcionava justamente no sentido de barrar a entrada das rádios dos países vizinhos. E é uma fórmula que deu certo. Deu tão certo que o governo federal chegou num determinado momento, ele percebeu que essas rádios elas já tinham alcançado uma maturidade tal que se deu ao luxo de privatizá-las. E aí a gente tem aqui em Manaus hoje a Mix, que foi a novidade, atuando na frequência 100,7. Nós temos na antiga Rádio Nacional da Amazônia, hoje atuando a Rádio Cultura, mas que ainda no segundo mandato do amazonino governador foi estadualizada e chamada de Rádio Cabocla. E eu fiz parte de todo esse processo de transição da Radiobras para a chegada dessas emissoras à iniciativa privada. Aí você, depois de muito tempo de rádio, começou a aparecer na TV também. Verdade. Como é que foi essa migração? Bem, o que aconteceu? Eu trabalhei um pouco ainda na Rádio Cabocla e quando eu saí da Rádio Nacional, eu busquei uma alternativa de trabalho na Rádio Amazonas FM. E eu me recordo muito bem que eu trabalhei na Amazonas FM durante um ano, apresentando um programa que era o Mesa de Bar, que o Ney Amazonas tinha saído de lá. O programa dele, na verdade, chama-se Toque de Bar. Toque de Bar. Isso. Quando ele saiu, ele levou a marca junto. Aí nós colocamos um programa chamado Toca Brasil, que tinha o mesmo perfil, e eu era locutor, apresentador de programa de música popular brasileira. E eu nunca me encontrei muito bem nessa função. A verdade é essa, e eu tenho que dizer. Quando foi em 1990, veio a eleição estadual. Foi quando o Gilberto voltou para o terceiro mandato. Aí a Rádio Amazonas FM ela tinha um projeto de colocar
o rádio jornalismo no ar. Eu me recordo muito bem que naquela ocasião, diferente do que é hoje, que o resultado da eleição sai em questão de 2, 3 horas, a gente passava dias conferindo os votos, porque você tinha os votos que vinham do interior, principalmente. Do interior e da própria capital, você tinha zonas de apuração. E aí o doutor Felipe, que é o presidente da Rede Amazônica, resolveu colocar um locutor em cada zona dessa de apuração. Eu me recordo muito bem que eu fiquei no René Monteiro, onde a juíza responsável daquela zona era a hoje desembargadora Graça Figueiredo, presidente do TRE. E eu fiquei um dia trabalhando lá. E a direção da Rede Amazônica percebeu que nesse um dia eu consegui ter um desempenho melhor do que os demais locutores que ficaram 1, 2, 3 dias na apuração. Aí eu fui convidado para ser o repórter da rádio. Aí começou a minha inserção no rádio jornalismo. E foi no rádio jornalismo que eu me encontrei. Depois de 4 anos na rádio, o que aconteceu? Apareceu a oportunidade de ir para a televisão. E essa minha transição de rádio para a televisão foi muito traumática, porque a direção da emissora enxergava que eu era muito eficiente como rádio repórter e que não daria certo na televisão. Mas eu bati o pé e disse, não, eu quero ser repórter de televisão e apresentador. E teve gente que acreditava que eu não ia dar certo. E nessa brincadeira já se vão 22 anos na Rede Amazônica e hoje eu tenho um currículo vasto na apresentação de programas e também na reportagem, porque para mim a essência do jornalismo está na rua, no ato de fazer a reportagem. Sem dúvida nenhuma, até porque você vai na busca da notícia. Exatamente, né? E aí você constrói a notícia, você tem a oportunidade de ter contato com as pessoas, de buscar aquilo que não é o usual. Então, o jornalismo, digamos assim, é algo que engrandece a minha alma, que me faz sentir verdadeiramente uma pessoa muito realizada. E eu sempre disse para as pessoas que eu sou duplamente, triplamente realizado. Primeiro, porque a gente vive num país, hoje você tem a inserção no mercado de trabalho, você pode avaliar que muita gente tem grandes oportunidades, mas na época que eu entrei não era bem assim. E eu consegui, primeiro, estar empregado, segundo, fazer uma tarefa que me realizava muito, como até hoje me realiza, que é a questão da televisão. Ok, só vou fazer agora um pequeno intervalo e eu volto já já com o programa Ponto de Vista.